O livro de Mórmon, assim como a Bíblia, é um livro de escrituras escrito por vários autores ao longo dos séculos. Portanto, embora Mórmon seja o principal compilador e editor, o livro inclui as vozes de dezenas de pessoas. E embora Deus tenha falado por meio desses profetas, seus traços linguísticos individuais e sua personalidade permanecem distintos e reconhecíveis para aqueles que leem o livro. Essas vozes únicas no livro de Mórmon foram analisadas por métodos linguísticos conhecidos como estilística, ou o estudo da impressão de palavras. Técnicas de estilometria têm sido usadas para identificar autores desconhecidos de livros, cartas e outros tipos de literatura, bem como para prender criminosos como o Unabomber. Estudos estilísticos também demonstraram que o livro de Mórmon foi, de fato, escrito por vários autores que exibem estilos de escrita muito diferentes, especialmente ao comparar personagens fictícios da literatura oitocentista. Pesquisadores como John S. Tanner e John Hilton III observaram que o profeta nefita Jacó se destaca particularmente como uma voz única entre os autores do livro de Mórmon. E apesar de as palavras de Jacó representarem apenas 3% do texto do livro de Mórmon, ele ainda é considerado o sétimo maior colaborador do livro. As qualidades mais notáveis de sua voz linguística são, primeiro, o uso do nome de Deus, segundo, sua linguagem emocional e terceiro, suas frases únicas. Jacó teve o nome Cristo revelado a ele por um anjo, portanto, provavelmente foi intencional em seu uso de nomes divinos. John Hilton III, com base no trabalho de John W. Welch, observou alguns dos títulos que Jacó usa e enfatiza, como o fato de Jacó usar Criador mais do que qualquer outro autor do livro de Mórmon e ser responsável por 1/3 dos usos do título Criador. Welch sugere que sua ênfase à criação, juntamente às menções de impureza, culpa e vestes de justiça, pode ser resultado do ofício sacerdotal de Jacó no templo e as imagens implícitas da criação. Esses padrões ajudam a distinguir a voz de Jacó e mostram a consistência de estilo em comparação a outros autores. Outro aspecto da voz de Jacó é seu vocabulário emocional. Hilton observou que as experiências variadas de Jacó podem estar relacionadas à dualidade de sua expressão, que é ao mesmo tempo severa e terna, repreendendo corajosamente enquanto testemunha e convida amorosamente. Seu uso das palavras ansiedade, delicado, desdém, espanto, soluços, pesar e solitário ilustram seu vocabulário emocional, assim como o uso de ferir, transpassar e punhais em um sentido emocional e espiritual. A distinção da voz de Jacó pode ser apreciada em sua discussão teológica, pois os escritos de Jacó também se concentram sistematicamente em vários temas favoritos. Sua natureza tenra e severa se manifesta nesta área, e além de seus temas favoritos, Jacó também tem frases favoritas, que aparecem repetidamente em seus escritos, especialmente em alguns de seus ditos mais severos. Jacó fornece mais da metade dos 10 usos de fogo e enxofre do livro de Mórmon, metade dos 6 usos de tormento sem fim e metade das 6 menções aos anjos do diabo. As descrições vívidas de Jacó sobre o castigo após a morte enfatizam a importância positiva da expiação de Cristo e os desejos de Jacó de salvar os outros desse sofrimento. Ele usa a frase "amados irmãos" mais do que os outros autores, sempre enfatizando seu amor por seu público. Jacó foi uma poderosa testemunha pessoal do Redentor antecipado, que era seu assunto mais proeminente. Conhecer o sacrifício de Jesus por nós nessa perspectiva é agradável, uma palavra que Jacó usa 6 vezes para descrever a palavra de Deus e até mesmo o tribunal de Deus. Reconhecer a marca estilística de Jacó serve aos leitores de hoje de muitas maneiras. John Hilton observou que a consistência da declaração de Jacó é especialmente impressionante por causa dos 23 capítulos que estão entre o discurso de Jacó em 2º Nefe, do 6 ao 10, e o início do livro de Jacó, com quase 40 páginas, separando os dois relatos. Se o próprio Joseph Smith estivesse escrevendo o livro de Mórmon, poderíamos esperar que o discurso de Jacó em 2º Nefe fosse mais semelhante à voz de Nefe. No entanto, em vários casos, a expressão distinta de Jacó pode ser ouvida em ambas as passagens, sugerindo que, de fato, Jacó era um autor distinto de Nefe. John Tanner concluiu da mesma forma.
É inconcebível para mim que Joseph Smith pudesse ter inventado uma diferença tão sutil de estilo para Jacó e depois se lembrado de usá-la tantos capítulos depois, enquanto ditava rapidamente a tradução. Além disso, ouvir a própria voz de Jacó também aumenta a riqueza narrativa da vida e personalidade de Jacó. Seu uso peculiar de expressões confirma o retrato do homem emergindo da narrativa. A história, o estilo e o tema revelam que Jacó, filho da tribulação de Leí, tornou-se um poeta-profeta sensível e eficaz, pregador, escritor e testemunha poderosa de Jesus Cristo. Este foi um resumo do artigo No Why 725. Se quiser saber ainda mais sobre esse tópico, clique no link para o artigo na descrição do vídeo.